Olá, meu nome é Caio com Y e eu sou de Escorpião com acidente Áries. Sabe o que isso significa? Eu não faço a menor ideia. E eu queria começar um novo estilo de vídeo. Assim, eu já tentei uma vez, mas era muito sério. E consiste em comentar sobre algum assunto, coisa bem comum assim no YouTube. Pegar algum assunto que eu não conheço muito bem e comentar com vocês para dividir conhecimento, ver o que vocês pensam. E hoje o assunto vai ser astrologia. Primeiro quer dizer que eu não sou astrólogo, não entendo patavinas de astrologia, entendo só um pouquinho. Eu também vou tentar não afirmar muitas coisas aqui nesse vídeo. Eu só quero tirar algumas reflexões. Queria dizer que se você não acredita em astrologia, tudo bem. Não é um vídeo para falar sobre crença, e é um vídeo mais sobre curiosidade e reflexões que eu venho tendo sobre o tema. E é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar, para mim não faz o menor sentido, hoje, século XXI, compararmos astronomia com astrologia. A gente fala, obviamente, dos dois com frequência ao mesmo tempo, porque os dois falam dos astros, mas são conhecimentos que se distanciaram muito. Se você não sabe, eles começaram juntos, era um só conhecimento, até que a ciência foi desenvolvendo seu método científico e certas coisas começaram a se dividir, como astronomia e astrologia. E hoje em dia a astronomia é extremamente mais desenvolvida do que a astrologia, não sei por quais circunstâncias exatamente, talvez porque o método científico se desenvolveu melhor voltado para a astronomia, talvez os astrólogos não se interessaram tanto no método científico, mas enquanto hoje a astrologia balbucia tentativas de definir traços de identidade com os astros e fica aquela coisa meio acredite, não acredite, hoje a gente tem da física dos astros, a astronomia se desenvolveu de um modo extremamente profundo. Hoje a gente tem uma sonda espacial chegando lá em Plutão, temos um robô em Marte e temos uma estação espacial tripulada, um conhecimento vasto do universo, enquanto a astrologia, eu diria que talvez até tenha declinado, ao invés de ter estagnado. Acho que ela declinou. Mas enfim, tirando um pouco a astronomia do lado, vamos falar um pouco sobre astrologia e o que eu quero. Eu já acabei afirmando um monte de coisa, né? Mas enfim, fica aberto para vocês discordarem, me trazerem informações que eu não tenho. Esse vídeo é só para dividir ideias e pensar, não tem problema nenhum em ser criticado e pensar de outra maneira. A questão é que tudo é sempre mais complicado do que o que parece. O que é que eu quero dizer com isso? Qualquer assunto que você pegue, seja astrologia, seja astronomia, seja física newtoniana, direito civil, qualquer coisa, a gente pode conversar na mesa do bar. Tem um conhecimento e a gente pode conversar. Eu posso conversar um pouco sobre astrologia com você, um pouco sobre astronomia, mas é bom lembrar que todos esses assuntos, todos não, né? Óbvio que não. Mas a maioria desses temas, eles se aprofundam muito. Independente se são verdadeiros ou falsos, esses temas se aprofundam muito. E o que eu vejo na internet, e é óbvio, quase tudo é assim na internet, é que as coisas não têm o mínimo de aprofundamento. As, por exemplo, pessoas que gostam de astrologia não têm a menor ideia do que é um signo ascendente, que é básico. Na verdade, eu diria mais, muita gente que gosta de astrologia não sabe nem o que é o signo, o que significa. Por que eu tenho um signo? É só porque ele tem aquele dia específico? Vou tentar não deixar o vídeo muito longo. E é isso, eu acho que a gente pode não ser grandes conhecedores de tudo, claro. Isso só era possível para grandes mestres do passado, onde os conhecimentos não eram tão vastos e eles tinham a ponta do conhecimento de várias áreas. Como era o fato de Newton, eu acredito que o próprio Newton estudou numa época onde a astrologia e a astronomia não estava muito bem definido. Mas vamos deixar a coisa um pouco menos superficial. Uma das principais questões que eu vejo quando eu reflito sobre astrologia é que, como começou junto com a astronomia, ela ainda hoje é vista, principalmente as pessoas mais do meio científico, como uma ciência natural. O que é que eu quero dizer com isso? Como as ciências exatas, as ciências físicas que eu vejo, que eu anoto, e eu acho que não é bem por aí. Por exemplo, como aferir em uma pesquisa de método científico das ciências naturais a influência de um símbolo para certa população de uma civilização qualquer? Como se afere isso? Por exemplo, a ideia de Deus, muito discutida também, normalmente muito superficial. É impossível se aferir Deus, claro, a questão não é essa, mas a ideia de Deus tem uma influência
em todas as sociedades. A ideia de uma divindade tem uma influência em todas as sociedades. Será possível aferir essa influência só pelo método das ciências naturais? Quando esse fetiche pela ciência e que tudo, absolutamente tudo, tem que ser explicado pela ciência aparece, parece que a gente nega o conhecimento da filosofia, das religiões, da psicanálise, por exemplo, que não é ciência, e acaba que muita gente coloca ela no meio da pseudociência chamada, onde a astrologia também é muito considerada. Dá para entender, mas talvez elas não tenham pretensões e nem tenham possibilidades de entrar numa pesquisa científica nos moldes das ciências naturais. Por exemplo, como a ciência natural pesquisa sobre a ética, sobre a simbologia, sobre a relação com as religiões, com os símbolos. Então essa é uma das primeiras questões. Para mim, e eu acho que para muita gente, a astrologia não tem essa pegada das ciências naturais. É uma relação que existe, e aí que eu vou entrar no próximo tópico, que é sobre, afinal de contas, então, o que é a astrologia? A primeira coisa que a gente precisa ter claro na mente é que a astrologia não é uma só, assim como filosofia não é uma só. Cada povo desenvolve seus métodos de se relacionar com essas informações que se vê no céu, com a astrologia. Por exemplo, o povo Tupi-Guarani, eles têm uma astrologia muito bem desenvolvida, que não tem nada a ver com a nossa astrologia ocidental, zodiacal e todas essas constelações que existem. O Tupi tem suas próprias constelações, por sinal, uma curiosidade é que eles são um dos poucos povos, se não o único, que usa as manchas da Via Láctea como constelações e formam desenhos e tal. Então eles tiveram sua relação com essa leitura do céu. A China teve suas relações, a Ásia como um todo apareceu diversos modos de se relacionar com essa questão da astrologia. Então é importante perceber que não existe uma astrologia. A gente conhece uma porque ela ainda é muito usada, a astronomia zodiacal, greco-romana, as constelações que conhecemos, tanto no zodíaco como o resto das constelações todas do céu, a gente usa greco-romana. Eu queria dizer, eu vou falar disso, muitos subtópicos, e se alguém se interessar em se aprofundar alguma coisa, manda o feedback e eu falo, por exemplo, o que é uma constelação, não só o que é uma constelação, mas por que existem essas constelações e existem outras constelações de outros povos. Cada subtema que eu falar aqui não me aprofundar muito, vocês podem pedir que eu possa desenvolver em outro vídeo. Mas afinal de contas, o que é astrologia? Eu gostaria de entrar nesse tópico com uma frase de Nietzsche, que é muito conhecida, que é Deus está morto. Obviamente, Nietzsche não está falando sobre teologia, até porque se Deus existe, ele é imortal, logo não pode estar morto. Rapidamente explicando que a frase, ele simplesmente não, que Nietzsche nada é simplesmente. Ele quer dizer basicamente que enquanto antigamente nos voltávamos toda a consciência para Deus e tudo era Deus, e o mundo girava em torno da ideia de Deus, hoje giramos em torno da ideia da ciência. Tudo precisa ser validado pela ciência. Por exemplo, todos os conhecimentos hoje só são legitimados pela ciência. Tanto que tem essa coisa de tipo, a ciência diz que a astrologia não funciona, logo não funciona. Tudo precisa passar pelo crivo da ciência. E eu não sei se isso é ruim. Para mim isso não é ruim nem bom. Isso é uma leitura de hoje. As coisas precisam ser legitimadas pela ciência. Acaba que as próprias pessoas, até do mundo, podemos chamar de esotérico, que acredita no tarô, não queria falar sobre crença, que utiliza a ferramenta do tarô, da astrologia e de várias outras dessas ferramentas, até da própria religião. O cristianismo tem isso hoje em dia e todas as outras vertentes de religião se esforçam para colocar o seu conhecimento na caixa da ciência, já que ciência parece ser a última coisa que legitima um conhecimento hoje em dia. A própria psicanálise, o próprio Freud como médico, no começo, quando ele começou a desenvolver sua teoria psicanalítica, ele começou a tentar com um método científico, mas certas questões da psicanálise são impossíveis de aferir, pelo menos com as técnicas e com os métodos científicos que a gente hoje é impossível aferir. Então, até o Freud tentou ser legitimado pela ciência. Não pôde, mas nem por isso abriu mão.
existe um aparato teórico muito profundo que mudou o Ocidente, mudou o mundo, na verdade, não só o Ocidente, sem precisar da legitimação das ciências, principalmente ciências naturais, que são as mais respeitadas. E o que eu quero falar com isso? É um grande perigo quando os próprios tentam encaixar seus conhecimentos nas ciências, principalmente exatas, as ciências naturais. Por exemplo, quando um astrólogo tenta dizer que as influências dos astros são físicas, mas isso é de uma impossibilidade, não sei se impossibilidade, mas de uma improbabilidade muito grande. Por exemplo, se for uma questão de gravidade, uma questão gravitacional, digamos assim, a relação dos astros gravitacionais, o seu computador está tendo mais influência gravitacional em cima do seu corpo do que Plutão, que está tão longe, mesmo por ser grande, mesmo planetas mais perto, todos os planetas. As massas que estão perto de você não influenciam mais. Então essa tentativa que é exaustiva de tentar encaixar a astrologia dentro das ciências naturais acaba atropelando e acaba perdendo. E aí que eu acho que está o declínio da astrologia atualmente. Quando ele tenta encaixar numa coisa que é inencaixável. Essa palavra que não existe. Que não se encaixa. Agora com a moda da física quântica, que o povo entende patavinas da física quântica, e a astrologia e vários conhecimentos em geral, começam a usar essas lacunas de conhecimento, tanto na própria física quântica, que as pesquisas estão em efervescência, então muita coisa não se entende, e principalmente até o que se entende da física quântica as pessoas não entendem, e essas questões mais esotéricas começam a tentar ser legitimada pela ciência. Você coloca física quântica no YouTube ou no Google, você vai ter uma enxurrada de espiritualidade, física quântica, não sei o que, física quântica, porque é a tentativa desses métodos que não são científicos se legitimarem pela ciência. Falei muito, mas o que é astrologia? Bem, eu vou tentar simplificar ao máximo a ideia da astrologia que serviria para o mundo inteiro. Se a gente simplificar o máximo possível, a astrologia seria a ideia que, se fosse um postulado, acho que eu posso chamar assim, existe uma relação entre a personalidade das pessoas, dentre outras questões, e as posições dos astros. Você vê que, colocando a astrologia nesse sentido, a gente já descarta a ideia de uma influência física. Não é necessariamente uma influência. Por exemplo, Jung participou do desenvolvimento da psicanálise com Freud e rapidamente começou a desenvolver seu próprio conhecimento. Ele tem a ideia de sincronicidade, que, a grosso modo também falando, é quando questões psíquicas estão sincronizadas com um acontecimento que tem a relação simbólica ou de algum outro sentido entre si, que planta trigo, e toda a sua subsistência e toda a sua alimentação e nutrição é em cima do trigo, do pão do trigo que eles plantam e do pão que eles fabricam. Mas como saber a melhor época de plantar esse trigo? Bem, a melhor época de plantar esse trigo é quando a estrela Ursa Maior começa a ser vista em tal ponto do céu. Esse é o exato momento que serve para se plantar o trigo. Eles plantavam o trigo nascia e todo mundo comia o pão. Então, a gente pode começar a entender a ideia da astrologia aí. Era aquela estrela que fazia o trigo nascer? Não, obviamente que não. Mas há uma sincronicidade. O céu, ele acaba sendo um relógio. Tudo que foi comprovado pela ciência dessa relação, que os equinócios, que são muito conhecidos desde a antiguidade, as 4 estações, etc., elas foram retiradas do conhecimento astrológico e foram passadas para a astronomia. Então tudo que foi legitimado foi passado para a ciência, mas isso também é a astrologia. A astrologia seria a leitura simbólica de todas essas coisas. E o meu grande questionamento nesse vídeo é que eu li e vi em muitos vídeos que a astrologia já foi refutada pela ciência. E eu fiquei me perguntando, será que foi mesmo? Por exemplo, uma das experiências mais conhecidas por todo crítico de astrologia é o efeito Fora. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre ele. Tem o efeito Fora, tem uma outra pesquisa. Os pesquisadores pegaram uma amostragem de pessoas, pediram para ela só colocar o nome, data de nascimento, hora de nascimento. Deu isso para alguns astrólogos, eles fizeram um mapa
o mapa astral dessas pessoas, descreveram o perfil da identidade das pessoas e depois é só comparar se o perfil se o perfil da identidade é o mesmo que o perfil proposto pelos astrólogos. Obviamente não, né? Mas não foi comprovado que era coincidência. Só que, o que acontece? Me parece que esses métodos que foram utilizados para pesquisar a astrologia não pesquisaram a astrologia. Pesquisaram, na verdade, a eficácia da técnica usada pelos astrólogos contemporâneos. Digamos que eu vá numa cidade e existam muitos médicos lá, e eu vou ver se a medicina funciona. Então peço para esses médicos darem diagnósticos, e esses diagnósticos estão todos errados. Será que eu posso dizer que a medicina não funciona por causa disso? Então, eu desconheço, eu até peço, se alguém conhecer, alguma pesquisa que veja, porque no final das contas a astrologia, a pergunta é: existe alguma relação entre as posições dos astros no dia do nascimento com os perfis de identidade das pessoas? É isso, até porque eu boto em xeque toda a construção que a gente tem hoje, porque você pega alguns milênios de estudo astrológico e caso seja verdadeira o postulado, então eles compararam todas essas relações, interrelacionaram e viram que funcionava. Isso está há 2000 anos parados. Tem a questão da precessão dos equinócios, que também posso fazer um outro vídeo sobre isso, se vocês quiserem, que mudou toda a relação do céu. Hoje, quando você nasce, se alguém diz que você é escorpião, provavelmente não, no céu funcionava de outros modos. Então eu boto em xeque toda a questão, toda a técnica atual da astrologia. Mas isso não é necessariamente a ideia da astrologia, que se resume na simples afirmação de: existe alguma relação entre o perfil de identidade da pessoa e a posição que estavam os astros. Não que os astros que fizeram isso. Outra coisa que é importante é que, digamos que, de fato existem, hipoteticamente, existe uma sincronia entre o fato de eu ser escorpião, brigar, não sei. Digamos que ele tende à briga. Digamos que essa constatação esteja certa. Isso significa que todas as pessoas de escorpião vão ser briguentos? Não necessariamente. A pessoa pode ter uma tendência à briga e, por questões da sua vida, ter conseguido organizar isso, mas precisou de mais esforço do que pessoas de outro signo. De qualquer maneira, eu me delonguei muito, não sei se eu fui claro. É a primeira vez que eu tento fazer um vídeo assim, mais... Sim, só falando algum assunto. Eu fiz isso uma outra vez. O vídeo provavelmente ficou longo, vou tentar fazer vídeos mais curtos. Queria saber da opinião de vocês, se vocês querem conversar sobre isso, se a gente pode aprofundar, especificar que eu falei, pode ter ficado alguma coisa confusa, não entendi nada. Então qualquer um que me pedir eu vou tentar aprofundar em um vídeo, escrevendo. E é isso. Como vocês sabem, aqui é meu canal Caio com Y, ele não tem nenhum foco e nenhuma eu não sei falar essa palavra. Não tem nenhum foco, nenhuma constância de vídeo, mas se essa conversa for boa, não sei, a gente volta aí. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos ou da ciência para vir me xingar e falar como a astrologia já foi refutada, ou alguém que realmente se interessa por ciência e, assim, num modo mais... Não estou propondo nenhuma pesquisa científica aqui não, mas alguém que gosta de ciência, tipo, uau, faz sentido, talvez existe uma lacuna, faltando certa pesquisa, ou seu amigo astrólogo para falar que eu falei muita asneira. Enfim, eu quero ter uma participação maior e fazer outros vídeos com o feedback de vocês. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com esse pessoal e se inscrever no meu canal, que eu demoro para fazer vídeos, mas de vez em quando eu faço. Até já!